Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e emblemáticas da Bíblia, a história de Sansão. Um homem separado para uma missão especial desde antes de seu nascimento, dotado de uma força extraordinária, mas também de uma natureza impulsiva que o levaria a grandes vitórias e às mais profundas derrotas. Prepare-se para descobrir as lições de coragem, fraqueza, redenção e propósito que essa narrativa poderosa tem para nos ensinar até hoje. Tudo começa em uma época sombria da história de Israel. O povo escolhido havia se afastado dos caminhos de Deus, caindo em práticas idólatras e desobediência. Como consequência, Deus permitiu que fossem oprimidos pelos filisteus, um povo forte e cruel. Mas em meio à escuridão, Deus sempre prepara um livramento, e é aqui que surge o anúncio do nascimento de Sansão. Em Juízes, capítulo 13, lemos que um anjo do Senhor apareceu a uma mulher estéril, esposa de Manoá, da tribo de Dan. Ele traz uma mensagem surpreendente. Ela daria à luz um filho que seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. A condição era clara. A mãe deveria abster-se de vinho e alimentos impuros, e o cabelo do menino jamais deveria ser cortado, pois nisto residiria parte de sua consagração. Imagine a expectativa, a promessa de um filho em meio à esterilidade e, mais ainda, a promessa de que esse filho seria instrumento da salvação do povo de Israel. Sansão cresceu sob a bênção de Deus, e o Espírito do Senhor começou a impulsioná-lo. Desde cedo, a força de Sansão era notável. Mas também desde jovem ele mostrou uma natureza impulsiva e indisciplinada. Um exemplo claro foi quando, ao visitar Tímna, uma cidade filisteia, ele viu uma mulher e decidiu que ela deveria ser sua esposa. Mesmo contra os conselhos de seus pais, Sansão insistiu. Aqui já vemos um traço que o acompanharia por toda a vida. A tendência a seguir seus desejos sem refletir sobre as consequências. Mas Deus é soberano. Mesmo as escolhas impensadas de Sansão seriam usadas por Deus para iniciar a libertação de Israel. E foi assim que, durante o caminho para Tímna, Sansão enfrentou um leão jovem e o matou com as próprias mãos, como se fosse um cabrito, diz a Bíblia. Mais tarde, ao voltar para se casar, ele encontrou o corpo do leão cheio de mel e tomou desse mel, compartilhando com seus pais sem contar a origem. Essa história do leão nos mostra um contraste. Um homem capaz de feitos sobrenaturais, mas que transgredia leis do nazireado ao tocar em um animal morto. A força física de Sansão era extraordinária, mas seu caráter ainda carecia de disciplina espiritual. Durante a festa de casamento, Sansão propõe um enigma aos filisteus. Se eles resolvessem, ele lhes daria 30 mudas de roupas. Se não, eles teriam que lhe dar. O enigma fazia referência à experiência com o leão e o mel, como está escrito em Juízes 14:14. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Incapazes de resolver, os filisteus ameaçaram a noiva de Sansão e ela o persuadiu a revelar o segredo. Sentindo-se traído, Sansão reagiu violentamente, matando 30 homens em Ascalon para pagar a aposta. A história de Sansão continua marcada por feitos heróicos e impulsos destrutivos. Ele atacava os filisteus com força sobrenatural, mas também era facilmente levado por suas paixões. Em um episódio famoso, Sansão captura 300 raposas, amarra tochas em seus rabos e as solta nos campos dos filisteus, destruindo as colheitas. Cada vez que os filisteus tentavam capturá-lo, Sansão demonstrava força inigualável. Quando os homens de Judá o amarraram para entregá-lo aos inimigos, ele quebrou as cordas como fios de linho queimados e, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Entretanto, Sansão também sofria de uma vulnerabilidade devastadora.
sua confiança excessiva em si mesmo e sua falta de vigilância espiritual. Isso ficou fatalmente claro no caso de Dalila. Dalila, uma mulher do vale de Soreque, foi usada pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. 3 vezes ela tentou arrancar a verdade dele, e 3 vezes ele a enganou. Mas Dalila não desistiu. Com persistência e manipulação emocional, finalmente Sansão revelou seu segredo, como registrado em Juízes 16:17. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, irá embora de mim a minha força, e enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dalila, aproveitando-se do sono de Sansão, mandou rapar-lhe as tranças. Assim, o Espírito do Senhor se retirou dele. Quando os filisteus vieram prendê-lo, Sansão tentou reagir como antes, mas não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Cego e humilhado, Sansão foi levado à prisão, onde girava um moinho como um animal. Mas mesmo nas cinzas da derrota, Deus não havia terminado com Sansão. O livro de Juízes, capítulo 16, versículo 22, nos revela que, com o passar do tempo, seus cabelos começaram a crescer novamente, sinalizando que sua consagração a Deus estava sendo restaurada. Sansão foi levado à celebração no templo de Dagon, onde milhares de filisteus se reuniram para zombar dele. Colocado entre 2 colunas principais, Sansão fez uma última oração, como narrado em Juízes 16:28. Senhor Deus, lembra-te de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Empurrando com toda a sua força, Sansão fez ruir o templo, matando mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. A história de Sansão não é apenas sobre força física, é sobre como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. É sobre como nossas fraquezas podem nos derrubar, mas a misericórdia de Deus pode nos restaurar. É um lembrete de que, mesmo quando caímos, se voltarmos nossos corações sinceramente para Deus, Ele pode nos dar um novo começo. Em nossa caminhada, muitas vezes nos vemos como Sansão, fortes em algumas áreas, mas vulneráveis em outras. Precisamos lembrar que nossa verdadeira força não vem de nós mesmos, mas do relacionamento constante com Deus. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12:9, a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sansão nos ensina também sobre o perigo da autossuficiência. Quantas vezes, confiando demais em nossos próprios talentos, esquecemos de buscar a direção de Deus? Sansão agia muitas vezes sem consultar ao Senhor, confiando apenas em sua força. Mas força sem sabedoria é destruição. Precisamos buscar sempre o discernimento espiritual, orando e sendo sensíveis à voz de Deus. Outro ensinamento profundo que a história de Sansão traz é sobre o valor dos votos e promessas que fazemos a Deus. O nazireado de Sansão era um símbolo de sua separação para Deus. Hoje, nossa separação deve ser no coração e no comportamento. Somos chamados a ser santos, a viver de maneira que honre ao Senhor, e isso requer compromisso, vigilância e fé diária. Quando olhamos para o final da vida de Sansão, vemos que mesmo em sua maior humilhação, Deus ainda tinha um plano. A restauração começou de maneira quase imperceptível. Seus cabelos começaram a crescer. Deus trabalha muitas vezes nos bastidores da nossa dor, preparando nossa redenção. Por isso, nunca devemos perder a esperança. Assim como Sansão, podemos ter falhado, podemos ter nos afastado do nosso chamado. Mas enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento, de retorno, de reconciliação. Deus é especialista em transformar ruínas em testemunhos de vitória. Se você sente que perdeu suas forças espirituais, lembre-se de que Deus ainda está esperando que você clame por Ele, como Sansão clamou no templo.
Uma oração sincera pode ser o início de uma transformação radical. Sansão nos mostra que nossas quedas não precisam ser o nosso fim. Pelo contrário, podem ser o começo de um novo relacionamento com Deus, baseado não mais na nossa força, mas na graça e no poder dele. Se você gostou deste vídeo e quer continuar recebendo conteúdos que edificam sua vida, deixe seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas e inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria. Vamos juntos crescer em sabedoria e entendimento.